Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Grupo Ibis. Eu sou a Alexia Costa, diretora técnica e científica do Grupo Ibis. E hoje a gente vai falar sobre segurança psicológica e cultura justa. Dois temas que são os temas da vez. Por que são temas da vez? Porque, inclusive, o Ministério do Trabalho vem agora com a revisão da NR1, abordando essa temática de saúde mental, de ambientes confortáveis e seguros para o colaborador. Então, nada mais correto do que a gente efetivamente estar alinhado ao que esses temas representam e implementar essas práticas, seja na nossa organização como um todo, ou seja, efetivamente no nosso departamento, né, se for possível. Hoje a gente vai falar com a Ana Cláudia. Deixa eu ver se a Ana Cláudia já está aparecendo aqui. Eu ainda não estou vendo a Ana Cláudia. Mas vamos dando as boas-vindas aqui. Deixa eu ver quem que tá aqui. O Elias. O Elias está sempre presente. A Lilian. Boa noite, Lilian. A Elisete. A Carita. O enfermeiro Jonas. A Carla Cunha, que é a nossa avaliadora. A Lu Prudente. Carol. Lilian Macedo. Maria Cristina. Quem mais aqui? Daido. Laura Veiga, Kleber. Contem pra mim de onde que vocês estão falando enquanto a gente aguarda a Ana Cláudia chegar. Boa noite, Elisete. Boa noite, Carol Kish. Sejam muito bem-vindos pra gente falar de dois temas super relevantes, que é a questão da segurança psicológica e da cultura justa. Vamos ver se a gente consegue aqui. Bauru, Valgumiero. Não sei se eu falei certo. Cris, boa noite, Cris, de onde você fala? Cris Coester, eu já sei que fala da Bahia. Luciene, Lu Prudente fala de Araguari, Minas Gerais. Olá, Cris. A outra Cris Sol fala de Maringá. Carla do Rio. A Lilian fala da cidade mais linda desse país, que é Uberaba, que é onde eu nasci. A Carol, Caxias do Sul, cidade maravilhosa que eu amo também. Gisele Ares, seja bem-vinda, possivelmente fala de São Paulo. VV Dantas, outra de Uberaba. Os uberabenses estão aí em maior volume hoje. Amo os dois temas. Sumaré, interior de São Paulo. Marcele Maia. Elias Góes. A Lilian falando que privilégio. A Camila de Belém. Seja bem-vinda, Jéssica. De onde você fala? Vamos ver aqui se eu consigo. Não tô vendo a Ana Cláudia ainda. Não sei se alguém já viu ela por aí. Vamos ver se ela está por aqui, que eu não tô conseguindo achá-la. Tá entrando, Ana, na live? Aqui eu tô no vídeo com você, peraí. Eu sei, é porque vai lá na live do Grupo Ibis. Please. Ela tá entrando. Luiz Rosa, quem mais aqui? Psi Juliana, Luísa Rosa, não é Luiz? Luísa Rosa, Samanta, de onde vocês falam? A Fabiola Bazana, que é a nossa avaliadora, seja bem-vinda. Ana Cláudia já tá entrando. Amanda Borges, a Jéssica fala de redenção, olha que legal. A Ana Cláudia acabou de entrar. Vamos ver se eu consigo chamar a Ana Cláudia aqui. Vamos ver. Ana Cláudia. Aqui, já achei ela aqui. E segurança psicológica na prática. Oi, Bartirinha, boa noite, nossa avaliadora líder. Renata Neves falando de Campinas. Josi Morita, nossa avaliadora. Oi, Ana, tudo bem? Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Faz tempo que a gente não faz uma live com a Ana. Tudo bem, Aninha? Sim, boa noite a todos, tudo bem? Obrigada pelo convite. Prazer em rever aí muitas pessoas conhecidas que eu já estou vendo aqui na listinha. Muito Isso bacana. aí. Você fala de Itajubá? Falo de Itajubá, terrinha do interior. Sim, hoje temos muitos mineiros aqui. Já estava conversando, tem muita gente de Uberaba, Triângulo Mineiro. Muito bom. Bom, gente, então sejam todos bem-vindos. Agora a gente começa oficialmente aqui a nossa live. Vamos falar de cultura justa e segurança psicológica na prática. Então, Ana, você que é
psicóloga, é consultora, é avaliadora líder do IBS, tem aí um currículo que né, traz aí todo esse conhecimento sobre essas duas temáticas. Queria que você começasse explicando para o nosso público o que que é essa tal de cultura justa. As pessoas acham que isso é cultura de segurança, tem uma confusãozinha ali, mas a gente sabe que não é, são coisas bem diferentes. Então explica para esses nossos espectadores o que que é a tal da cultura justa. Vamos lá. Então, vamos começar pensando o que é cultura, né? Acho que começa por essa base. Cultura é como se fosse tudo que a gente olhasse aí nos bastidores, é o modo como agimos, é o modo como as coisas funcionam, né? De uma forma bem resumidinha para a gente pensar. Então, facilmente a gente consegue comparar cultura regional, vai. Cultura do Nordeste tem suas características às vezes mais festivas. Cultura de São Paulo tem todo aquele ritmo, né, muito focado em trabalho, 24 horas. Então a gente começa definindo cultura bem facinho sobre essas características. Quando a gente entra com essa palavrinha a mais de cultura justa, né? Justa vem de justiça, vocês sabem disso. E principalmente essa nomenclatura adaptada ao ambiente de saúde, a gente começa a ter que pensar o contexto, como as coisas funcionam aqui nesta instituição de saúde. A gente sabe o quanto o sistema de saúde ele é frágil por si só, né? A famosa história do queijo suíço, do nosso gerenciamento de riscos. Então, nós estamos realmente muito expostos a fragilidade de processo, a variáveis de desempenho, intercorrências, porque os pacientes por si só são pessoas diferentes. Então, tudo isso é muito frágil em meio a esse funcionamento, né, organizacional. Então, o modo como a gente funciona diante de tantos riscos, podemos errar, né? O quanto estamos abertos ou não a lidar com esse erro, enfim. Então, essa cultura justa que aparece nesse bastidor do funcionamento das instituições de saúde é um pouco como a gente olha para os erros que podem acontecer. Reconhecemos com essa transparência de que temos uma susceptibilidade a riscos, a erros, a oportunidades de melhoria. Então, essa cultura justa, nesse formato bem simples para a gente começar aqui e todo mundo caminhar junto com a gente, é a gente falar sobre responsabilidade sem punições arbitrárias diante de erros, diante de dificuldades, diante da coragem do não saber, diante da coragem de falar, preciso melhorar, preciso aprender mais, enfim, isso promove de alguma forma essa cultura, o modo como as coisas funcionam e que as pessoas se relacionam. Então, é uma cultura justa que promove de alguma forma vínculos de confiança através de transparência, né? Seja entre gestores, líderes e suas equipes, entre os próprios pares, e por que não dizer até mesmo na confiança dos pacientes com os profissionais, uma cultura justa de transparência, de olhar para as dificuldades, encarar isso de frente. Então, de uma forma bem simples para a gente traduzir isso em palavras aqui do nosso cotidiano, né? A grande maioria que é da instituição de saúde, né? Então, que a gente possa começar a pensar, como será que essa cultura funciona nas nossas organizações, né? Entre relações e olhar realmente daquilo que podemos aprender diante de erros e dificuldades. E a questão da segurança psicológica. Primeiro, acho que explicar para o pessoal o que seria essa segurança psicológica e por que esses dois temas se interrelacionam. Segurança psicológica é um termo que começou há muito tempo. Engraçado a gente começar a pensar em noção de tempo. Né? Começou lá, a primeira definição do termo foi em 1965. E por que será que agora, 2025, que a gente começa a falar mais abertamente sobre essa importância, né? Existe uma autora, né, a partir de 2000 para cá, que ela trouxe uma revolução importante. Eu ia até separar o livrinho, esqueci. Eu não trouxe. Enfim, que fala sobre as organizações sem medo. E ela trouxe uma definição aqui que eu não vou nem falar nas minhas palavras, eu vou ler na íntegra para todo mundo ficar aí bem ambientado com o termo, com o conceito, para a gente fazer os alinhamentos aí necessários. Ela diz o seguinte, né, que segurança psicológica é a crença de que um membro da equipe não será punido ou humilhado por expor as suas ideias, dúvidas, preocupações e erros em um ambiente que permite que as pessoas sejam francas. Então, eu acho que isso, quando a gente pensa, né, nessa franqueza, nessa coragem de olhar, né, de frente quando a gente não sabe,
ou quando algo não saiu certo, ou quando eu vejo, de repente, um profissional, puxa, ele não está cumprindo o checklist de segurança segura. Será que eu posso intervir? Será que eu posso parar o processo diante desse risco e falar abertamente sobre isso, sem medo de ser punido, sem medo de uma retaliação? Será que quando eu começo a trabalhar nessa empresa, recém-contratado, processo de integração, e me contrataram por um currículo robusto, mas, puxa, na hora que eu vou desempenhar, não era bem como eu fazia antes. Eu tenho coragem de dizer que eu ainda não estou pronto, que eu ainda preciso de mais treinamento, de mais capacitação. Então, essa autora, através dessa definição, ela foi fazendo aí diversos estudos de caso, pesquisas, né, em Harvard, entrou realmente no ambiente de saúde, e ela tem um estudo muito importante que fala justamente isso, que ela estudou uma equipe que tinha uma excelente performance. Só que justamente aquela equipe era a que mais tinha notificações. E aí, por muito tempo, isso instigou muita curiosidade, né? Puxa, se eles têm o melhor resultado, a melhor performance, por que que eles erram tanto, né? O erro do nosso julgamento. Mas só notificação quer dizer que a pessoa só erra o tempo todo? Não, eles estavam abertos à melhoria, né? Ao reconhecimento, a olhar de frente aquela fragilidade e falar abertamente sobre isso. E por isso eles atingiram realmente os melhores resultados. E aí ela ficou muito famosa lá com os cases dela, foi parar um estudo de caso no Google, enfim, que tem toda uma cultura aí que a gente sabe de inovação, de melhoria contínua. Então é muito sobre isso, o quanto a gente olha de frente aí para essa franqueza, para essa transparência, sem o medo, sem aquele ambiente tóxico, né, que muitas vezes a gente se inibe, esconde a sujeirinha debaixo do tapete. Então, é a coragem de falar abertamente sobre isso. E por isso que fica tão casadinho, né, cultura justa com a segurança psicológica. Bem, você citou bem, né, que isso começou já há muitas décadas atrás e acho que uma das indústrias que mais se consolidou no uso de ambos os termos foi a aviação, né? Então, na aviação, por exemplo, a questão da hierarquia, né, ela é transpassada. Então, se um comissário de bordo verificar, né, que o piloto está, por exemplo, sonolento, não está agindo bem, ele tem o poder, né, de avisar um nível hierárquico acima do piloto, de parar o voo, enfim. Então, isso foi sendo consolidado e a aviação hoje é o que é, né, uma indústria altamente segura, apesar dos últimos desastres aí que a gente viu, mas é uma indústria extremamente segura. Aí, fazendo esse paralelo, né, de uma indústria que já pegou esses conceitos há algumas, pelo menos 3 décadas ou 4, como é que estamos nas organizações de saúde? Quais os desafios hoje para as organizações que ou já estão tentando implementar ou querem implementar esses conceitos na sua rotina? Os famosos desafios da cultura de notificação, né? O quanto a gente realmente olha com essa transparência, com essa clareza sobre autonotificação, por exemplo, né? Quem é que tem coragem de se autonotificar? Muitas vezes a gente não vê essa porta aberta. Como avaliadora do IVES, né, já desde 2013, já visitei muita instituição ainda, do Iapoca ao Chuí, como a gente brinca, e tem de tudo, né? Aquela instituição que está começando ainda no processo, às vezes aquele momento da notificação ainda é muito apontar o dedinho para o outro, né? Mostrar ali que, puxa, talvez eu não goste tanto do fulano ou do ciclano, e começa aquelas rivalidades através do instrumento da notificação, até que a gente vai trabalhando essa cultura, né? Então, falar desta cultura de notificação e o que fazemos com as notificações recebidas. Peraí, Ana, que deu algum Falha, problema. realmente. Peraí, que tá falhando o seu som. Peraí. Peraí, Ana. Todo, todo mundo tá ouvindo ou tá com um probleminha do som? Ana, não sei se não está saindo o som seu. Estamos sem som. O meu que não É, saiu,
agora saiu. Agora a gente já ouviu, mas não tava. Essas últimas frases suas a gente não ouviu. Eita, Lele, agora onde que vocês ouviram? O Quer som tá refazer a mudo. pergunta? O som está mudo para as duas, pessoal? Ah, não, é só o seu, Ana. O que é esses balões, gente? Eu fiz assim e começou a flutuar. Agora sim, agora voltou. Vamos lá, Aninha. Quero. Retoma aí. A gente estava falando das organizações de saúde e a sua percepção como avaliadora do Oiapoque ao Chuí, acho que parou aí. Então, eu falei um pouquinho, né, sobre esse processo da cultura de notificação. Inicialmente, né, nas instituições que ainda não estão muito no processo mais efetivo de qualidade, existe a cultura da notificação inicial, né, daquele olhar de apontar o dedinho para o colega, né, apontar o erro do outro. Às vezes, né, a qualidade tem todo um trabalho de estratificar realmente, né, o que é uma circunstância realmente ali notificável, o que é um conflito ali que está aparecendo, né, através desse canal, enfim, então é saber separar isso, e inicialmente isso não flui tão bem, mas gradativamente a gente vai fomentando esse papel. Quando a gente fomenta isso junto com a segurança psicológica, o que vai acontecendo? A gente passa a ter, primeiro, a importância do canal anônimo, né, seja ele a notificação da qualidade, da segurança, a notificação de ética, de compliance, todos os canais importantes, inicialmente, eles precisam ser anônimos, até que as pessoas confiem realmente naquele processo, na transparência, na neutralidade, quem vai receber aquilo, como que vai ler, como que vai tratar, enfim. Então, a importância do anonimato inicialmente é fundamental. Feito isso, quando vão acontecendo mais notificações, a gente precisa começar a perceber qual é o papel desta liderança a partir das notificações. Realmente existe uma abertura para a discussão que foca no aprendizado, que foca no... eu sempre falo, às vezes a gente tem um monte de notificação ali perdida, né? Vários planos de ação, análise, mas parece que nada conversa com nada. Por que não? Às vezes, atitudes muito simples, você compila, depende, lógico, da sua quantidade, 1 mês, ou 6 meses, ou 1 ano de notificações, faz esse compilado e fala, puxa, o que melhoramos a partir disso? O que aprendemos com isso? Então, aquela velha história, copo cheio, copo vazio, né? Entre apontar o dedinho e mostrar o que realmente a instituição como um todo, não é o indivíduo que errou, mas a instituição como um todo cresceu com isso, cresceu através desse processo. Então, a gente vai fomentando isso realmente como essas oportunidades, né, de crescimento. E isso é gradativo, não adianta a gente ter pressa. Tem estudos que mostram que mudar uma cultura, a gente leva em média 5 anos por baixo, né, se com um trabalho bem feito e bem direcionado. Então, não é simplesmente levantar um dia e falar, puxa, vou trabalhar com isso e tudo vai ser diferente amanhã. Não, tem que ter paciência, tem que ter estratégia de engajamento, tem que ter muito treinamento das pessoas, tem que ter sensibilização, tem que popularizar esses termos como um todo, né, para que as pessoas entendam o que significa. E é isso, cada passinho, cada tijolinho, cada sementinha aí que a gente vai plantando e que vai transformando isso como um todo. Muito bem. E como que a gente pode identificar uma organização que é uma organização focada em culpa e uma organização focada em justiça, que é a cultura justa, né? É fácil identificar isso nessa percepção, por exemplo, de uma visita, de uma avaliação? É muito fácil. Lógico, né? A gente não pode, né, acusar ninguém, condenar ninguém, julgar ninguém, mas existem sintomas. Sabe quando a gente tem febre e a gente toma Novalgina? A gente troca o sintoma, mas e a infecção? Continua lá. Então, eu vou dizer alguns sintomas aí que facilmente a gente percebe. O primeiro deles, como a gente acabou de falar, é a cultura de notificação. Então, facilmente a gente percebe que, mesmo já no nível de maturidade, teoricamente, nível 3, ciclo de melhoria, tal, mas o número de notificações é baixinho, né? Então, como que a gente tem encarado as coisas realmente de fato, né? Então, o número quantitativo, e por isso que muita gente fala, mas toda vez o vereador vem aqui e fala que ele tem que provocar a cultura de notificação. Tem mesmo, porque é assim que você evolui, é assim que você cresce. E quando a gente vê que o número é baixinho, de alguma forma isso é um sintoma, né? Por que as pessoas não estão falando? Ou por que as pessoas não estão reconhecendo ali algumas fragilidades de riscos, enfim.
Outros sintomas importantes, as vozes que não falam, não só nas notificações, mas puxa, o RH fez a pesquisa de clima. Quantos colaboradores você tem? Qual foi a adesão? Amostragem baixa. A qualidade fez a pesquisa de cultura de segurança do paciente. Quantos profissionais você tem? Quantos foram, né, que responderam? A adesão é baixa. Então, uma série de coisinhas você vê que vão juntando nesse quebra-cabeça. Turnover, aí você pega as entrevistas de desligamento. Grande maioria está lá. Demissão voluntária, porque de repente não tinha um bom relacionamento entre pares, equipes, líderes. Você começa a entender o conteúdo daquela pesquisa, também está mostrando um ambiente tóxico de rotatividade, por que as pessoas não ficam. Às vezes, quando você olha também para essa liderança fazendo os seus trabalhos de análise, né, dos seus indicadores ou dos seus planos de ação, enfim. Aí você vai ver o método que eles utilizam, é tudo aquela coisa bem centralizada, microgerenciada, que não é desdobrada, que não é compartilhada, que não tem envolvimento da equipe. Absenteísmo também é muito alto. Então, tudo isso é uma série de pecinhas de quebra-cabeça que a gente vai montando, né, conhecendo esse cenário, né, não vou dizer que é tudo culpa disso, não, mas são fatores que não tem como a gente não dizer que estão diretamente envolvidos, né, e os estudos todos, eles mostram isso, né, dentro de gestão de pessoas, então, a importância é realmente a gente olhar com carinho tudo isso, né, em gestão de pessoas, gestão da qualidade e como um todo, aí com a liderança. Agora, no dia 5 de fevereiro, a gente teve, infelizmente, né, a morte do James Reason, que foi o cientista, né, um psicólogo extremamente famoso na aviação e na área de saúde, que inventou, né, criou aquela teoria do queijo suíço, né, que fala que um erro acontece, um incidente acontece quando várias fatias de queijo com furinhos se alinham, né, e esse erro chega no paciente. Ele, infelizmente, faleceu, até fiz um Reels ontem sobre isso. O James Reason, ele tinha o fundamento, entre várias teorias que ele trouxe, mas um dos fundamentos que foi, acho que a grande sensação, além do queijo suíço, foi o fundamento de que a grande maioria dos erros que acontecem na instituição de saúde não são necessariamente relacionados às pessoas que erram propositadamente, mas a grande maioria é relacionada a processos que estão fragilizados, que estão com problemas, que não estão estruturados, e as pessoas erram porque a vaselina estava ali do lado do soro e a menininha pegou e injetou, a auxiliar pegou e injetou na menina de 12 anos que faleceu. Então, assim, o projeto, o design do armazenamento dos soros estava equivocado. E aí, o que eu percebo? Que a saúde pegou esse conceito super interessante do James Reason, e que é real, e começou a colocar tudo como culpa do processo. Então, assim, as pessoas erram, coitadinhas, elas erraram porque o processo tá ruim, né? E então eu acho que teve uma fase aí de uns 10, 15 anos na saúde onde houve uma ausência, em algumas organizações, não todas, mas uma ausência do pensar que isso pode sim ser um fator humano, que isso pode sim, né, estar ligado à pessoa que não está se importando em se desenvolver, em treinar, em aprender, etc. Então a gente teve esses dois momentos, né? Um excesso de culpa lá atrás, na época dos nossos pais, depois uma ausência quase que total de culpa, porque era tudo culpa do processo, e aí chegou a cultura justa, talvez para balancear esses dois momentos, né? Conta pra gente o que são os mitos. Esse é o mito que eu falei, por exemplo, né? De que tudo é processo e não são pessoas. Existem mitos nesse conceito de cultura justa e de segurança psicológica? Quais são eles? Ou os equívocos as pessoas entendem errado? Conta um pouquinho pra gente. Às vezes é comum a gente confundir, por exemplo, segurança psicológica, abertura, né, comunicação aberta, escutativa, e de repente um líder olha para aquele momento ali, né, e entende aquilo, não, democracia não funciona aqui, né, aqui tem que ser o direcionamento firme, né, posicionamento forte, total. Então, é a gente ter equilíbrio entre tudo, né, não estou nem dizendo que politicamente falando, democracia é bom, ditadura é ruim, não é nada disso, mas são posicionamentos que às vezes as pessoas entendem errado quando tem essa abertura maior de comunicação.
Outro ponto importante, quando a gente passa, né, igual você falou, a culpar o processo somente, algumas pessoas entendem que isso é passar a mão na cabeça das pessoas. Ah, não, tadinho, errou. É igual criança, gente. Quem aqui tem filho pequeno? É, o meu, né? Tô ralando aqui para educar. Não é fácil, né? Se você, puxa, eu tô cansado, deixa ele lá fazendo a coisa errada, porque ir lá, fazer o movimento da disciplina requer um esforço importante, e o modo como você faz essa disciplina, né? Se é uma comunicação violenta, aí tem a história lá que não vai traumatizar, que não sei o quê. Então é muito isso que a gente vivenciou, né? Na criação dos filhos, uma mudança importante, e no modelo de gestão também. De repente, tudo se tornou assédio, né? A gente está aí, né, com a NR1 vingando no Brasil, toda uma mudança aí, CIPA AA, né? Em vez de só CIPA para acidente físico do trabalho, também o acidente, né, relacionado aí a assédio moral, sexual, psicológico, enfim. Então, tudo ficou muito misturado, de repente, as pessoas realmente não souberam fazer esses equilíbrios importantes. Então, um mito é achar que segurança psicológica, uma cultura justa, vai ser conivente, passivo com negligência, com imprudência, com imperícia. Tudo aquilo que a gente estudou lá atrás, né, começando por acidente de trabalho, né, quais são as causas de um acidente, que a gente leva também para análise de incidentes, é tudo isso, né, matriz de responsabilidade. Então, sim, a gente precisa olhar contexto, precisa olhar infraestrutura, precisa olhar treinamento, tudo que está por trás dos bastidores. Mas existe um ser humaninho, né, entre a cadeira e a mesa, brincando aqui, que ele toma decisões, ele tem escolhas próprias, né? Então, assim, se ele faz escolhas não seguras por medo, aí é o que a gente fala do risco da segurança psicológica. Ele, por medo de dizer que algo não estava certo, ele, sei lá, teve medo e entrou nesse processo mesmo assim. Então, a gente precisa pensar, segurança psicológica requer esse amadurecimento, essas quebras de paradigmas de um pedestal que não é só um que tem razão, mas a gente precisa falar abertamente onde que está frágil, onde que precisa melhorar, né? A gente quebra esse mito de que existem pedestais importantes, né? E a gente vem também da cultura da saúde muito hierarquizada, né? Dos donos da razão aí, que a gente sabe quem são, enfim. Então é uma série de mitos, né? Que a gente precisa quebrar e outros que foram aparecendo no lugar, sendo substituídos aí para ter essa engrenagem ainda funcionando, mas a grande verdade é que as pessoas ficam no meio perdidas entre o 8 e o 80, né, da disciplina, não é indisciplina. E a cultura justa e também a segurança a segurança psicológica, elas têm algum impacto, alguma relação com qualidade e segurança do paciente? Diretamente relacionado, né? Então, qualidade por si só significa o quê? Melhoria contínua. Segurança psicológica significa o quê? Estar aberto ao aprendizado contínuo, a reconhecer que não se sabe tudo. Então, um impulsiona o outro fortemente. Se eu tenho segurança psicológica para falar abertamente sobre algo que não está certo, eu estou o quê? Incentivando a cultura de segurança. Você falou da aviação, né? Semana passada eu fiz um voo, enfim, estava numa avaliação em outro estado, e estava chovendo muito forte. E aí o aeroporto fechou por 30 minutos, só que todo mundo já tinha entrado no avião. E aí aquele povo todo reclamando, meu Deus, mas eu já estou dentro do avião, e por que não decola, que não sei o quê. E o piloto tinha falado, né, que por questões de chuva, não estava nem afirmando que não ia decolar e nem que era para decolar, mas que a gente tinha que aguardar. E as pessoas ficaram, né, ansiosas, e a gente vive num mundo muito ansioso ultimamente. Então, as pessoas estão assumindo riscos por uma ansiedade muito forte, né? E perdendo a cautela, perdendo a prudência importante, né? Então, esse modelo da aviação requer coragem, você peitar, não é agora que a gente vai decolar, claro, né? Que ele estava... tem todo o aeroporto, né? Que o permite ou não decolar, mas assim, pensa no nosso contexto de liderança, o quanto a gente, percebendo que aquele não é o melhor momento, e o quanto a gente peita isso numa equipe que às vezes não vai entender, vai ficar insatisfeito, vai gerar intriga, às vezes por medo de conflitos,
a gente toma decisões ali imediatas, rápidas, para evitar um confronto. Mas isso é um ambiente inseguro, né? Eu gosto muito de exemplos, né? Então, vou fazendo as analogias aqui para a gente ir associando, porque tudo isso acontece na vida de todo mundo, para ficar fácil de entender. Teve uma vez também que eu fui levar meu filho no pronto-socorro e, gente, a equipe de enfermagem estava num clima nitidamente muito pesado. Acho que eles deviam ter tido realmente a reunião da bronca aí antes da gente chegar. E dava medo de perguntar as coisas, sabe? De repente, aquele atendimento, ele estava demorando mais do que o devido, a gente já estava ali sentadinho, né, na poltrona para receber a medicação, e nitidamente a gente percebia, né, eu percebia que a coisa não estava fluindo. Mas até eu, não que eu seja melhor do que ninguém, mas nós que estamos aqui nessa live, temos um mínimo de conhecimento em qualidade e segurança, e por isso que estamos aqui. Mas até eu estava com medo de levantar a mão e falar, escuta, alguma coisa que não está certa. Por quê? Porque eu me senti refém. Eu tô aqui com meu filho vulnerável que precisa delas. Se elas já não estão bem e eu ainda viro a mãe louca, né? Que a gente sabe que às vezes são rotuladas, que está reclamando, puxa, eu vou ficar quieta. Então você percebe o quanto essa insegurança respinga no paciente, respinga na experiência e respinga naquela pessoa estressada, ansiosa que vai me atender e que possivelmente vai errar na hora de pulsionar a veia da criança, que vai gritar, que vai se mexer. Então, tudo isso começa a pipocar no ambiente de saúde, né? Então, é sobre isso que a gente está falando, né? Tornar esse clima melhor, essa cultura saudável, para que quem está na linha de frente consiga performar melhor. Tem até Pegando esse ganho. Pode falar. Desculpa. Só para concluir, né, essa linha do quanto se impacta no desempenho das pessoas na performance. Tem um gráfico também importante, que é estudado muito em segurança psicológica, talvez muitos de vocês também já viram, que ele mostra 4 gráficos, né? Linha horizontal, vertical, os 4 quadrantes. Então, ele faz esse confronto entre segurança psicológica e exigência de performance. Então, nitidamente, você só exige uma alta performance, você vai criar esses ambientes mais ansiosos e, por isso, mais sujeitos a erros. Se você também baixa muito o crivo da performance e também dá demais segurança psicológica, onde as pessoas ficam muitas vezes na zona de conforto, não vão além, não se desafiam, ou não tem performance, não tem exigência e também não tem segurança psicológica, a apatia, sabe o presenteísmo, que também é um outro sintoma do presenteísmo, eu tô ali de corpo físico e presente, mas não estou ali de verdade, né? Estou apático no exercício da minha função. Então, o que a gente precisa caminhar é ter o desafio da performance com segurança psicológica, aí é realmente a zona do aprendizado, né? Então, de novo, porque a gente aprende todos os dias aí com esses desafios da instituição de saúde. E você pegou esse gancho aí do piloto, né? Achei interessante a questão da chuva e como que ele tentou acalmar os ânimos. Como que seriam aí as estratégias para a gente lidar com a resistência, seja dos profissionais da ponta, ou seja dos líderes, dos gestores, quanto a esses tópicos, né? A implementação dessas duas questões tão importantes. Como eu falei, a gente vai começando bem devagarzinho nessa mudança de cultura. Então, primeiro, a gente vai provocar diversos canais abertos de comunicação. Inicialmente as pessoas vão ter medo, então a gente começa com os canais anônimos. Aí você começa a dar os passinhos a mais. Então a gente vai ter reuniões periódicas, líder e liderado, famoso café com o diretor, café com o RH, café com quem vocês quiserem. Outro dia eu vi uma instituição falando assim, nossa, se pelo menos a gente voltasse até a água com o fulano, já estava bom demais, não precisava nem ser o café com o diretor. A gata. Então é sobre isso, né? É tomar a água que seja em time, com a pessoa que está do seu lado, mas assim, discutir abertamente, né, de forma saudável com a água, o que precisamos olhar de frente sobre isso. Então, criar essas rotinas, esses momentos importantes aí de trocas de ideias são fundamentais. Então, tá com problema, precisa desenvolver um plano de ação, seu indicador não está legal, descentraliza, né? Quem mais é envolvido nessa história para, de alguma forma, você criar espaços seguros. Então, é diálogo, é escutativa, processos disciplinares ou de desligamento, não são punições arbitrárias,
Não é porque eu não vou com a cara do fulano ou do ciclano, mas quais são as regras, as políticas institucionais que nos trazem aqui realmente o olhar do que é certo e do que é errado, comportamentos aceitos e não aceitos, e assim por diante, né? O que é o que não é cada coisa dentro dos limites de atuação. Feedback, muito treinamento sobre feedback, parece uma coisa batida, né? Ah, feedback, né? Não aguento mais falar de feedback. Gente, é aí a chave do sucesso, né? Quando a gente quebra esse paradigma, né, de que o feedback é ruim. Não, o feedback ele é construtivo. Mesmo no elogio, ou mesmo na oportunidade ali de algo que não foi certo. E às vezes a gente acha que o feedback, por exemplo, é só a responsabilidade do gestor, do líder, e não é. Na verdade, para você criar um espaço seguro, você tem que fazer capacitações de feedback com os colegas, entre pares. Quanto que eu, assistente, vou dar um feedback sem comunicação violenta com o meu colega assistente. E é assim que a gente vai retroalimentando os vínculos de confiança. Isso é senso de pertencimento, né? Então, toda vez que a gente foge, individualiza a pessoa na instituição, a gente está quebrando o senso de time, né? De trabalho em equipe, de colaboração no ambiente de trabalho, e assim por diante. Né? Você citou processos e regras, né? Então, teoricamente, a gente poderia usar o conceito de políticas para implementar cultura justa e segurança psicológica? Com certeza, né? As diretrizes, né? Até para você ir quebrando esses mitos do 8 e do 80, né? Não é nem a negligência ou passar a mão na cabeça, não é a ausência da disciplina, é o senso realmente do aprendizado e da melhoria contínua. Então, que regras são coerentes com esse modo de funcionar aqui dentro dessa instituição, né? Enquanto equipes, enquanto interações entre pares e setores, enfim. São políticas muito claras e abertas para tudo isso. E aí, com a participação não só do RH, da gestão de pessoas, mas dos líderes também, todos os envolvidos na construção de uma política como essa, né? Exatamente. Sabe aquela famosa campanha, o que importa para você, que a gente acha que é só para o paciente, só no mês de junho, famoso? Não. O que importa para você, para nós, profissionais de saúde, para que esse ambiente se torne, né, realmente construtivo e colaborativo, né? Então, às vezes, isso evita confrontos, evita conflitos quando as coisas ficam claras, né? E que todo mundo entende que aquilo tem uma relevância para todos, né? Benefícios coletivos e não individuais. E como que hoje as organizações, né, de saúde podem começar a pensar, por exemplo, a criar os tais espaços seguros, né, para que as pessoas se sintam mais confortáveis em falar, em ter privacidade nessa fala, em confidencialidade nessa fala. O que que é esse conceito de espaço seguro? Ele é um espaço físico ou ele é um espaço não físico, que é um momento? O que que seria isso? A gente não pode. O mundo ideal é ter um espaço físico, uma sala privada, salas do Google, né? Com seus sofazinhos. Ok, se você tem isso, mas eu sempre brinco, né? Às vezes tem instituição que fala: nossa, essa aqui é a nossa sala de descanso, nossa sala que tem isso, tem aquilo, lá, 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 ginástica laboral. Aí você olha a taxa de adesão, ué, por que ninguém usa? Porque o líder olha feio quando as pessoas vão, simples assim. Então, é sobre isso que a gente está falando, né? Não é de fora para dentro essa infraestrutura, digamos assim. É o quanto a gente precisa e deve capacitar a liderança para essas boas práticas. O que é uma boa prática para fomentar tudo isso? Tá tudo bem se você não tem uma sala privativa, mas você vai ter que saber que no momento que você vai dar um feedback, principalmente de algo que não foi certo, você não vai fazer isso na frente de todo mundo. Você tem um mínimo de respeito ali para a situação de não exposição, de não constrangimento. Então, é saber a hora e o local de falar, né? Na psicologia, a gente usa muito um termo, talvez vocês também já conheçam, que é o rapport, né? Então, antes de qualquer situação, faz essa quebra de gelo, faz essa estratégia de acolhimento antes da conversa com a pessoa, né? O quanto você escuta ativamente o que o outro tem a dizer. Quantas e quantas vezes a gente está com desculpa, eu li a palavra excelente aqui, com excesso de demandas e não é por mal mesmo, gente, não se sintam julgados, né, nenhum de nós, mas às vezes a gente está com tanta atividade que a gente está
A pessoa chama para conversar e o celular já apitou, já aconteceu um problema, o telefone já tocou, e de repente você nitidamente passa a mensagem de que aquilo não é importante, né? De que você não está realmente ali focado e com atenção plena para aquele momento de escuta ativa. E aí acabou, ele não vai te falar. Se naquele momento ele ia te levar a uma preocupação, e aquela preocupação era fundamental para evitar um evento adverso, e você não demonstrou importância, acabou. Então, esse é o espaço seguro. Eu estou realmente acolhendo as preocupações, as ideias de quem executa na linha de frente tudo isso? Ou sou eu lá no meu pedestal da minha mesinha entre quatro paredes que, que venho com as excelentes ideias e simplesmente imponho para a equipe? Então, é a gente pensar como é que as coisas são ouvidas, construídas, dialogadas. Ah, não tenho tempo para fazer reunião. Você tem 5 minutos no seu dia para fazer ali o alinhamento com a sua equipe, de como vai ser o dia, quais são as preocupações, enfim. Então, 5 minutos às vezes salvam vidas, não tenha dúvida disso. Certamente. E como que a gente, como líder, né, de um processo, a gente pode estimular as nossas pessoas, né, as nossas equipes a notificar, a falar? Existe algum processo bem definido? Existe, por exemplo, se a minha organização não tem uma política sobre isso, mas eu sou um líder que quer implementar essas práticas na minha unidade. Como é que eu posso começar? Ou eu não devo começar se isso não vem lá da alta administração? Claro, você pode começar. Primeiro enquanto você preserva anonimato, confidencialidade e privacidade. E isso, não adianta você falar que, isso funciona na notificação. E na prática, no dia a dia, o seu liderado está vendo você falar mal de todo mundo. Está vendo você abrir, sei lá, questões ali que alguém confiou em você. Então, você está passando essa mensagem de ter ou não vínculo de confiança, credibilidade, ser confiável. O seu posicionamento, a sua postura. Então, primeiro é isso, anonimato, garantia de privacidade, de confidencialidade, como é que você constrói esse vínculo de confiança. Como é que a gente constrói vínculo de confiança com as pessoas? Literalmente, por exemplo, cumprindo aquilo que a gente promete, né? Isso é credibilidade, isso é idoneidade, isso é ter palavra, né? Para que o outro confie em nós. Outro ponto importante, teve as notificações, então, baseado nessas notificações, eu também já falei isso, o que a gente aprendeu com esses relatos, quais foram as melhorias implementadas. Então, é tudo aquilo que dá credibilidade e confiança, mesmo que a instituição como um todo não tenha isso, mas como que você fomenta isso nas suas relações com a sua equipe, com os seus pares. Quando alguém, puxa, olha, você me pediu tal relatório, nossa, eu tô aqui morrendo de fadiga, de estresse, e não consigo entregar isso e passo mal, e no dia seguinte eu falto, eu adoeço, por medo de dizer que eu não vou cumprir o prazo, eu não consigo perceber que existe uma postura aberta à negociação, a compreender dificuldades. Então, é sobre tudo isso, sobre essas pequenas atitudes, esses pequenos gestos, o posicionamento da liderança. Cláudia, você está pondo o peso todo nas costas das lideranças. Pois é, por isso que a gente precisa preparar e capacitar a responsabilidade, é missão ser líder, né? Então, como é que eu honro essa missão? Porque vidas estão nas minhas mãos, né? Começando pela equipe e, por consequência, a equipe tem a vida dos pacientes nas suas mãos também, né? Então, é sobre isso que a gente tem que pensar, qual é a nossa responsabilidade nessa história mesmo. Esse líder, que tipo de habilidades ou competências ele precisa desenvolver para ser atuante aí dessa forma? Escuta ativa, feedback, gestão de conflitos, comunicação não violenta, no mínimo essas 4, facilmente. Então, muito mais competências comportamentais do que técnicas, você diria. Com certeza, o técnico tá lindo o seu diploma na parede e na gaveta, mas na hora que você precisa se interrelacionar com pessoas, aí a coisa desanda. Tem aquela frase, agora me deu branco, como é que é? Só entende de negócios quem entende de pessoas, enfim, é mais ou menos isso, né? São as pessoas que estão movimentando ali, principalmente na instituição de saúde, né? Então, eu posso ter uma tecnologia excelente, o melhor equipamento, inovador, olha, vai revolucionar o mercado no atendimento. Puxa, mas as pessoas não têm coragem de dizer que não sabem
instrumentalizar, operacionalizar o equipamento. Adianta eu ter a Ferrari parada na garagem? Não adianta. Eu tenho que saber pilotar. Ah, mas eu tenho medo de dirigir. Então, como é que você capacita essa pessoa a ter segurança para, né? Gradativamente, expondo, desenvolvendo e assim sucessivamente. E esse líder que tem essa pretensão e essa boa intenção de implementar essas práticas de cultura justa e segurança psicológica junto à sua equipe, que tipo de barreiras ele pode esperar que ele vai ter que enfrentar a partir de agora? A barreira da cultura organizacional, né? Então, se eu tenho uma alta gestão que não apoia, que acha que isso é perda de tempo, se eu tenho um modelo de negócio focado em entregas de resultados, custe o que custar, e se pessoas estão caindo no meio do caminho e adoecendo, como que eu vou enfrentar tudo isso sozinho, né? Então, tem que ter um olhar ali importante, né? Dessas barreiras aí necessárias de cultura, né? Resistência, ausência de comunicação, excesso de punição, sem ter ali análise de causas, enfim. Até quando a gente pensa, né, das notificações ou dos problemas, tudo é treinamento. Chega uma hora que você olha para a instituição, ninguém mais vai no treinamento. Por quê? Porque treinamento virou culpado, né? É castigo, não é oportunidade de desenvolvimento. E aí, é isso, né? São as mensagens que a gente passa. E a gente falou, né, da importância dessa alta liderança no sentido de implementar diretrizes, políticas, regras. A gente falou da importância do líder, né, de implementar essas competências comportamentais que você citou, o feedback, a transparência, etc. Agora, você que em todas as visitas que você faz, 99% delas você avalia a gestão de pessoas, né, das organizações de saúde. O quanto hoje você entende que esta unidade de gestão de pessoas, ela está preparada para esse tipo de conceito? Ela já compreende, já exige que os líderes executem isso? Ou ainda é uma gestão de pessoas no modelo mais antigo que a gente vê nas organizações de saúde? A gente não pode rotular, claro que não, né? A gente tem excelentes cases aí, né? Que quando eu avalio, eu encho de elogios, muitos clientes aí sabem disso, mas tem uns que têm realmente mais dificuldade, né? Ainda é aquele RH, DP, não pejorativo, não entendam errado, né? As minhas palavras, por favor, mas é um RH muito processual, né? Muito administrativo apenas. E de alguns anos para cá, o mercado tem cutucado e movimentado para que isso se transforme, né? A gestão de pessoas precisa ser um parceiro estratégico de negócio. Aí virou modinha, né? Que não se chamava mais RH, começou a chamar um monte de nome aí. Gente, gestão. Enfim, e business partner, capital intelectual, tudo isso é lindo, mas e na prática, né? O quanto isso agrega valor. Então, gestão de pessoas, eu falo que tem que estar do lado de cá da alta gestão e do lado de cá, quando a gente fala de instituição de saúde, da qualidade da segurança. Quando a gente fala lá na qualidade, a pesquisa de cultura de segurança do paciente, lá fala, né? Ah, medo da punição, você fala abertamente sobre os erros, você toma atalhos, aquela série de perguntas, gente, não é no quadradinho núcleo de segurança do paciente que vai olhar. Quando o RH faz pesquisa de clima, de cultura, entrevista de desligamento, estudo absenteísmo, estudo turnover, não é essas 4 paredinhas ali, ele vendo um dado isolado. Ele está falando do contexto como um todo, né? Ele está falando da engrenagem funcionando. Então, gestão de pessoas precisa ser essa área que converge, conversa aí com todo mundo. E realmente, infelizmente, na área de saúde, a gente não vê tantos RHs estratégicos nesse sentido, né, de conversar realmente claramente sobre esse desenvolvimento da liderança. Eu fico feliz porque está existindo um movimento assim, a gente vê esse impulso da mudança acontecendo, os outros nichos, não só da saúde, mas eles puxam, né, esse olhar maior aí, né, como boas práticas de referência, então muitos RHs não ficam só também no ambiente de saúde, né? Eles se interrelacionam com boas práticas de outros RHs de indústria, sei lá, seja lá o que for. E outras metodologias que vão incentivando isso também, né? Eu falo muito que eu gosto do Planet Tree, né? Que é o cuidado centrado na pessoa, e ele também incentiva esse olhar de liderança, né?
para falar abertamente sobre isso. Então, é como que a gente integra as coisas, né? Os setores, eles têm que ter inter-relações. Então, vamos cutucar um pouquinho aí do RH, né? Disciplina, que precisa ter sim o seu olhar aí de conduta, de ética, tudo isso é necessário, mas principalmente clareza e desenvolvimento da liderança, né? Para todas as partes. Bem. Bom, então fica o convite para vocês que são líderes, né, ou querem implementar essas práticas e também chamar os RHs, as gestão de pessoas aí das organizações de vocês, educação continuada, que também tem um papel importante nisso, para participar no dia 24 de fevereiro do curso que eu e a Ana vamos dar para vocês ao vivo e online. Então, qualquer pessoa de qualquer região do país pode fazer. Vai ser um curso sobre cultura justa e segurança psicológica, como criar ambientes seguros e colaborativos, né? A colaboração entre pares, entre diferentes níveis da hierarquia, entre processos, enfim, né? Que todos tenham essa consciência desses pilares, que consigam compreender estratégias de como implementar, entender os conceitos, né? Entender essas ferramentas que são simples e fáceis da gente entender, até para julgar um colaborador quando ele errou. Então, foi um erro proposital, foi um erro, né, devido ao processo lá de James Reason, ou não. Então, a gente vai trazer, como sempre, né, muito conteúdo técnico-científico. Serão 8 horas. Em 1 hora a gente já entregou tanta coisa aqui, né? Tanto conhecimento. E então, em 8 horas, a gente vai trazer ferramentas, a gente vai trazer estratégias e dinâmicas também para vocês aprenderem aí as principais técnicas de cultura justa e segurança psicológica, que é o tema da vez. Como a Ana disse, a NR1 está chegando. Então, todo mundo tem que entender pelo menos o mínimo desses conceitos para assegurar aí práticas de saúde mental, diminuir burnout, diminuir absenteísmo, turnover e tudo mais. Então, tá todo mundo nessa faixa de aprendizado, né? É um tema difícil, é um tema novo na saúde, não novo no mercado. Então, fica aí o convite. E, Ana, queria que você fizesse aí um fechamento e contasse para o nosso público o que você vai entregar nesse curso e por que eles devem participar. Bom, então, que vocês possam ser essas sementinhas, né, de mudança, de transformação. A gente fala tanto, né, às vezes de requisito de gestão da mudança, mas a gente esquece que a mudança começa com a gente mesmo. Então, que vocês sejam aí os protagonistas, perdão, desta mudança de cultura, essa virada de chave, seja você de gestão de pessoas, seja você de gestão da qualidade, no plano de segurança do paciente, seja você gestor, seja você equipe, mas que vê ali a importância de ter um senso importante e diferente, né, de exposição de ideias, de pensamentos, tem uma análise crítica maior de evolução, quer interagir, quer ter senso de pertencimento. Então é isso, né, você precisa realmente promover essa segurança psicológica. O IHI, ele fala muito, né, desse framework do sistema de aprendizagem, e vocês podem consultar lá, está escrito liderança e segurança psicológica, né, então não tem como a gente querer ir direto para a melhoria do processo, os ciclos, enfim, se não houver minimamente isso, né, a transparência e a cultura do aprendizado. Então, comece por isso, não é fácil, mas se faltar essa peça, você não monta o seu quebra-cabeça. Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar, né, a teoria. Eu agradeço aqui a colega, a Jaque Simões, acho que é isso, ela até falou o nome aqui da autora e do livro. Como a gente começou a perguntar, né, que eu não falei, me perdoa, porque eu travo no inglês, mas ela colocou certinho. Acho que E é isso, né? Então, que a gente possa... Amy Edmondson, que ela colocou. E que a gente possa, através disso, né, trazer aí essas boas práticas de mercado, conceitos, mas também aí ideias de aplicação prática, né? Então, que possa ser um ferramenta, um curso que vocês se sintam aí instrumentalizados para praticar aí já na sequência dele, aí no dia seguinte, fazendo a diferença. Muito bom. Então, sejam muito bem-vindos. Dia 24/2, eu e a Ana falando de cultura justa e segurança do paciente. Segurança do paciente, não. Segurança psicológica. Olha o Que, viés. por consequência, impacta na segurança do paciente. É isso aí. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela audiência. Vocês foram fantásticos aqui, todo mundo interagindo.
E Ana, mais uma vez, obrigada aí pela Eu que sua agradeço. participação e a quantidade de conteúdos incríveis que você sempre traz pra gente nas lives e nas aulas. Muito obrigada. Muito obrigada Até a e próxima. uma boa noite a todos. Boa Até. noite. Tchau, tchau.